Então bora lá, gente. 35 anos, homem, dor e rigidez lombar. Essa dor e rigidez lombar dele também era igual àquela paciente da artrite reumatoide. É uma dor que de manhã tá muito ruim, de tarde tá um pouco melhor, e conforme ele vai se movimentando, vai aliviando cada vez mais. Então, antes da gente ir diretamente para qual é o achado, qual é a patologia, que tipo de dor é essa? Porque é meio nonsense, né? É um negócio meio doido assim, tipo, a dor da artrite comum, da artrite da idosinha, da sua avó, da sua tia, é o quê? Pô, tô com dor aqui na mão, João. Se eu pegar alguma coisa, faço um esforço, a dor piora. Chega no final do dia, tô acabado, não consigo nem ficar em pé. Até porque a osteoartrite gosta de pegar muito a articulação que suporta peso, como o joelho e quadril, tá? Então, joelho e quadril é típico da osteoartrite. Mas aqui, nessas outras artrites muito doidas assim, não tem muita relação com a articulação que suporta peso. Você vê que o típico da artrite reumatoide é mão. Essa daqui, o típico é pegar a coluna mesmo, que eu vou mostrar para vocês. O canal do YouTube, o link tá na bio, tá bom, gente? Para vocês verem a aula. E essa daqui pega mais a coluna mesmo, que eu vou mostrar para vocês. E ela é completamente diferente da dor da osteoartrite. Essa dor começa pior de manhã, depois que o cara passou a noite toda lá descansando em repouso. E conforme ele vai se exercitando, vai melhorando. Então tende a melhorar ao longo do dia. Qual é o tipo de dor desse paciente? É uma dor de caráter? Já dei a resposta. Lombalgia inflamatória. Boa, Márcio. Que bom que já tinha dado a resposta, que vocês acertaram antes de eu dar a resposta aqui, né? Mas é isso mesmo. Então, qual é a suspeita desse caso aqui de um paciente jovem, homem, com rigidez lombar, com dor lombar? Paciente jovem de 35, 40 anos não é para ter artrose, não é para ter osteoartrite, é para ter uma coluna ok, não é para ter rigidez, não é para ter dor, muito menos ser crônica e muito menos ter esse caráter de que vai melhorando com o tempo. Tá? Se eu vejo esse tipo de alteração de clínica e eu venho para a radiografia e eu vejo esse tipo de achado aqui, eu penso em espondilite anquilosante. Ah, João, mas que achado é esse da espondilite anquilosante? O que eu vejo na radiografia da espondilite anquilosante que me faz pensar nesse diagnóstico? Então, bora lá. A clínica vocês já têm, vamos aprender a reconhecer agora na imagem. Beleza? Beleza. Então, gente, seguinte, quando eu olho para a coluna de um paciente normal, o que eu sei? Eu tenho os corpos vertebrais. Esses corpos vertebrais tendem a ter um formato bem típico, né? Eles são mais côncavozinhos aqui na parte anterior. Desse jeitinho aqui. E entre um corpo vertebral e o outro, eu não tenho nada, ok? Não é para ter nada entre um corpo vertebral e o outro. Por quê? Porque entre o corpo vertebral e o outro, o que eu tenho é disco intersomático, e o disco intersomático ele é uma estrutura fibrocartilaginosa. Ou seja, não tem cálcio, não vai aparecer na radiografia. Entre um corpo vertebral e o outro não tem que ver nada, e isso é o normal. O que acontece na espondilite anquilosante? Eu começo a ter calcificação. Calcificação de quem? Do ligamento longitudinal anterior, do ligamento longitudinal posterior, de todos os ligamentos ali da coluna e do próprio disco fibroso. Então, na espondilite anquilosante, o ligamento longitudinal anterior, que passa aqui, ó, na frente do corpo vertebral, e que normalmente eu não vejo porque ele não é calcificado, ele vai começar a se tornar visível para mim porque ele vai se calcificar. E é uma calcificação discreta, sutil, e que meio que vai ligando os corpos vertebrais, tá? Qual é o detalhe? O detalhe é que quando vai calcificando essa parte mais anterior do ligamento, que está juntinho com o corpo anterior aqui, é como se o corpo fosse dando a impressão de ficar mais quadrado. Então é como se as vértebras ficassem com um aspecto mais quadradão, tá? Além disso, eu vejo essa calcificação ligamentar, bem fininha, bem discreta, é muito fino mesmo.
E o próprio ânulo fibroso aqui do disco, ele também vai calcificar, mas eu vejo tudo como uma coisa só. Então, quando eu olho para a coluna do paciente, o que eu tenho que procurar? Eu tenho que procurar uma fina calcificação passando de cima a baixo, como se fosse só ligando os corpos vertebrais. Uma coisinha ligando os corpos vertebrais, como a gente está vendo aqui, ó. Olha só. É como se um corpo vertebral tivesse ligado ao outro. Por uma coisinha muito fina. Passando aqui nesse sentido. Que é a calcificação do ligamento. Ah, João, tive a impressão também que o próprio espaço intersomático tá meio branquinho também, né? Porque está mais denso, porque o próprio disco ele pode calcificar. Então você pode ter esse aspecto mais brancacento, uma coisa mais, uma atenuação mais reduzida, tá? Inclusive eu posso ter calcificação de vários ligamentos, tá? O ligamento longitudinal anterior é o mais típico, mas eu posso calcificar tudo quanto é ligamento da coluna, lateralmente, anteriormente, posteriormente. Então, quanto mais a doença avança, mais a gente vai vendo essa calcificação longilínea, beleza? Então, essa é uma das marcas da doença. E qual é a outra marca da doença? É a lesão das sacroiliacas, tá? Então, na espondilite anquilosante, a sacroiliaca do paciente, ó, ela vai tender a fusionar no longo prazo. Na fase mais precoce, ela só está inflamada, mas ela está bastante inflamada. E essa inflamação vai gerar uma esclerose, uma irregularidade da superfície articular, que a gente pode ou não conseguir ver na radiografia. Na fase inicial a gente não vai ver, na fase mais avançada a gente começa a ver, até que a inflamação leva à fusão. Então, as sacroiliacas na espondilite anquilosante, com a avançada da doença, elas tendem a fusionar e a gente não vai conseguir enxergar o espaço articular aqui. Então, a articulação sacroiliaca na espondilite anquilosante, na fase mais tardia, eu não vou enxergar no raio-x. É como se o osso tivesse fusionado, o sacro fusionou ao ilíaco, tá? Então, se você viu esse aspecto de fusão, é porque a doença já está avançada, beleza? Então, espondilite anquilosante, achados típicos na raio-x: calcificação do ligamento longitudinal anterior, sacroileite, que na fase inicial a gente não vê, na fase mais avançada a gente pode ver esclerose e irregularidade da margem óssea, e na fase bem avançada fusiona, ou seja, eu não enxergo mais a articulação sacroiliaca, beleza? Então, é isso daí. E aí na espondilite anquilosante a gente vai ter esse achado típico que é chamado de coluna em bambu. O que é o bambu, gente? Como é que é um bambu? O bambu é isso aqui, ou seja, um tubinho verde que tem várias, ó, areazinhas, né, como se fossem uns quadradinhos assim, separados por uns espaços, né? E aí fica parecendo exatamente isso aqui, ó. A coluna, a calcificação do ligamento fica dando um aspecto parecendo um bambu. Os corpos vertebrais são os pedacinhos do bambu, ok? E os espaços intersomáticos são as sobrinhas ali que a gente vê no pé do bambu. Então, esse para mim é um dos sinais radiológicos mais felizes que tem, né? Porque tem uns sinais radiológicos que, vou te dizer, são ridículos, assim, você realmente não concorda com a descrição do sinal e o que ele está representando, mas esse é um dos sinais radiológicos mais felizes. Realmente, quando está estabelecida a doença, a coluna do paciente fica parecendo um bambu. Então, coluna em bambu é típica da espondilite anquilosante. Qual é o outro sinal? Existe mais um sinal bem legal da espondilite anquilosante que... Shine Corners, boa, Márcio. Tem mais um também. Quem lembra aí? Shine Corners é um. O que é Shine Corners que o Márcio falou aí? Sabe tudo, tô gostando.
Bom, shiny corners é o seguinte, ó. Shiny corners é o seguinte. A espondilite anquilosante, ela gera entesite. O que é entesite? Entesite é a inflamação do lugar que o tendão ou que o ligamento, na verdade o ligamento, ele vai chegar e colar, tendão ou ligamento, né? Ele vai se inserir na margem óssea. Então o lugar que o tendão ou ligamento se insere na margem óssea é chamado de êntese. E aí a espondilite anquilosante, ela causa entesite, é um achado clássico. E onde é que tem essa inserção no corpo vertebral? Tem nesse lugarzinho aqui, ó. Exatamente aqui. No cantinho assim, tá? Então, às vezes, a gente surpreende no paciente com espondilite anquilosante essa região do corpo vertebral mais branquinha, tá? E aí a gente chama isso de shiny corners ou lesão de romanos. Assim, ó. Nesse caso aqui eu não tô vendo nenhuma, não. Mas são os shiny corners ou lesão de romanos. É um achado típico da espondilite anquilosante também. Mas não era nem esse achado que eu queria, que eu tava perguntando. Eu nem tava lembrando desse. Muito bem lembrado, viu? O achado que eu tava perguntando era o cana-de-açúcar. Não. Era o... Quem lembra? Sinal da adaga. O que é o sinal da adaga? O sinal da adaga, gente, é isso daqui, ó. É essa calcificação do ligamento longitudinal ou interespinhoso, na verdade do interespinhoso e supraespinhoso, dando esse aspecto super denso aqui, ó, no meio da coluna, que lembra o fio de uma adaga. É forçação de barra, na minha opinião. Podia ser sinal de qualquer coisa aqui que fosse uma coisa alongada, que podia chamar, mas alguém com a mente muito violenta colocou o nome disso aqui de sinal da adaga. E aí, você acha mesmo que parece uma adaga? Eu acho que não parece, mas o sinal da adaga é isso daqui, ó. Essa calcificação aqui, ó, tá vendo? Esse aspecto de calcificação aqui, passando aí no meio da coluna, que está relacionado à espondilite anquilosante também. E aí, parece ou não parece uma adaga? Eu acho que é forçação de barra, mas todo mundo tem direito a ter opinião, inclusive quem botou o nome disso aí de adaga, né? Que com certeza foi algum doido. Muito nerd, muito inteligente, mas doido. Então, gente, esse é o sinal da adaga. Fisiopatologicamente representa tudo que a gente já falou até aqui. Eu gostei de terem lembrado do sinal de romanos porque tem um mecanismo fisiopatológico um pouquinho diferente, né? E é isso aí. Viu isso daí? Viu a coluna no bambu? Viu o sinal de romanos? Ou shine corner? Pensa em espondilite anquilosante, especialmente se for num homem jovem com dor de caráter inflamatório, rigidez na coluna.